Bom dia pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stam, eu tô chegando nessa manhã com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Você que tá chegando comigo, deixa o like, inscreva-se, dá uma hypada no vídeo pra que nós possamos crescer cada vez mais aqui no nosso canal. Triunfo do Bahia. Um amasso do Bahia contra a equipe do RB Bragantino. Aquela SAF que todo mundo achou que ia dar certo e virou praticamente um nada, o RB Bragantino. E as nossas críticas aqui, tudo que a gente fala em relação ao tricolor baiano é justamente para não se transformar efetivamente no RB Bragantino, que se contenta em apenas permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, perdão, né? Tava até empolgado agora aqui, tomei um cafezinho para poder fazer essa análise desse jogo. E digo para vocês o seguinte, meus amigos, poderia com tranquilidade o Bahia ter vencido por um placar ainda mais elástico. Porque o Bahia foi soberano os 90 minutos de jogo. Foi soberano os 90 minutos de jogo. E tem um cara que vestiu a faixa de capitão que deveria estar na seleção brasileira. Se esse triunfo serviu para alguma coisa, foi para mostrar para o Ancelotti que você não levar o Luciano Juba é uma grande de uma sacanagem, Carlo Ancelotti. O Luciano Juba fez por merecer, faz por merecer estar na seleção brasileira. Trazer o panorama aqui do que aconteceu rapidamente aí nessa partida, tá aqui, ó. O Bahia bateu o Bragantino por 2-0 na noite dessa quarta-feira e conquistou a primeira vitória em casa, né, na Arena Fonte Nova, nesta edição da Série A do Campeonato Brasileiro, em dia de estreia do novo uniforme. Meus amigos, se você tem uma loja de uniformes, né, porra, manda de presente pra mim essa camisa branca. Que camisa linda, cara. Que camisa linda, tá? Luciano Juba e Eric balançaram as redes no primeiro tempo e ampliaram a invencibilidade do tricolor no Campeonato Brasileiro. Já o Bragantino chegou a 5 jogos de jejum, tá? O primeiro gol foi sacanagem. O primeiro gol foi brincadeira. Um lance ele pela esquerda, o toque o toque pro Jean Lucas, que de calcanhar deu pro Juba. E o Juba é o único lateral esquerdo do futebol brasileiro que consegue fazer esse tipo de jogada. Nesse momento agora é o único. Porque ele não é lateral, ele é ponta esquerda, então ele sabe pisar na área, sabe finalizar. Toda a jogada ela foi pensada nisso. Quando o Jean Lucas recebeu essa bola, o Juba já passou por trás dele falando assim, eu tô aqui, ó, dando opção. E quando ele domina a bola, ele já domina a bola ajeitando pra finalização. E a finalização foi impecável. Golaço do tricolor baiano. Mas falando que efetivamente foi o jogo começou quente, com boas chances, até mesmo para os dois lados. Os donos da casa levaram perigo com um bonito chute de primeira do Kik, que tá jogando demais, cara. Depois do cruzamento do Juba, ele pegou ele de primeira, um lance muito perigoso, né? A bola passou perto e saiu por cima do travessão. Minutos depois, o Eduardo Santos surpreendeu o Ronaldo, que mais uma vez fez uma belíssima partida. O tricolor, né, fez 1-0 com Pulga, como eu já falei aqui, numa jogada envolvendo ali o Jean Lucas, o toque ali de calcanhar, e quase ampliou depois com o Eric, né, que tocou na saída do goleiro, mas o Pedro Henrique interceptou já praticamente em cima da linha. Domínio fulminante do Bahia, né, e usou a vantagem do placar para poder trocar passes, né, impor o seu ritmo de jogo com certa tranquilidade até chegar ao segundo gol e ampliar o placar, depois de uma jogada ali pela esquerda. Pulga passou por 2 jogadores e cruzou na área, onde Cauê tentou afastar, mas chutou em cima do Eric. E o Eric, cara, é um jogador que precisa ser estudado. O Eric jogou de primeiro volante hoje. E mesmo como primeiro volante, ele pisa na área a todo instante. O Eric não tem medo. Cara, eu falei ontem na live, e volto a repetir pra vocês aqui, o Eric, pra mim, tem mais presença de área do que o William José. Você pode perceber. Ele sobe mais pra cabecear, ele finaliza mais, ele sempre tá presente pra poder empurrar a bola pro fundo da rede. O Eric faz gol de primeiro volante, jogando de segundo volante, jogando de lateral direito. Cara, o Eric é um baita volante. Eu acho que, às vezes, ele não, como eu posso dizer, ele não recebe os louros que ele merece. Eu acho que com essa sequência aí que ele vai ter, ele vai assumir essa titularidade. Eu acho que não sai mais. Outro jogador que, meu amigo, a torcida do Grêmio deve estar desesperada. Porque o Kiko Oliveira, eu vou pegar depois, vou fazer um vídeo, que eu vou pegar as mensagens, os comentários na postagem da torcida do Grêmio, lá no Kiko Oliveira,
dando graças a Deus que o Kiko Oliveira saiu do Grêmio. E aí eu falo pra você o seguinte, torcedor gremista, manda mais. Igual o Kiki, 25 aninho, manda mais. O Kiki hoje é titular absoluto, irmão. O Kiko Oliveira hoje é titular absoluto desse Bahia. Não tem o que falar disso. Ele joga pela direita, ele joga pela esquerda, ele finaliza. Às vezes, né, ele prende um pouco a bola, às vezes ele tá um pouco individualista, mas faz parte, o cara tá com a moral elevada. Tudo que ele tá fazendo tá surtindo efeito. Sabe? Então, assim, parabéns. Parabéns ao Kiki. E essa informação é que eu já trouxe anteriormente, falando de que o jogador é um dos que mais se empenham no treinamento. Falei isso aqui, em 2 ou 3 vídeos. O Kiki é o que mais se empenha nos treinamentos. Tem encantado o Rogério Ceni. E ele é um cara que é incansável. Ele é incansável. A única coisa que, se eu for fazer alguma crítica assim, né, parece que o Rogério Ceni não tá confiando muito no Sanabria, né? Porque ele jogou o Kiki pra esquerda pra botar o Ademir na direita, depois que entrou o Sanabria. Quero saudar 2 jogadores também tiveram atuações importantes. O Azevedo, pra mim, hoje, sacanagem, né? O Rogério Ceni vai ter um ponta na lateral esquerda e um volante na lateral direita. Se o Azevedo não estava brigando pela titularidade ali como primeiro volante, se o Azevedo ainda estava brigando por posição ali no meio campo, eu acho que na lateral direita o Nicolás Azevedo ganhou a posição. Tanto do Roman quanto do Gilberto. Agora, o próximo jogo, contra o Remo, ele vai estar suspenso, ele acabou tomando um cartão amarelo, a única preocupação que eu tenho do Azevedo é justamente essa. Ele chega junto, tem bola perdida não, e aí ele toma cartão a todo instante, né? Teve um lance, eu acho que foi contra o Inter, né, que ele chegou duro, em cima da linha quase que ele faz um pé, então alguém tem que chegar e falar assim, pô, irmão, tu tá jogando pra cacete. Mas, porra, calma, respira, né? Senão, porra, tu vai jogar um jogo, vai ficar 2 fora, um jogo vai jogar 2 fora, só suspenso o tempo inteiro. Mas lateral direito tá jogando demais. E ninguém esperava, né? Que tem Gilberto, tem o Roman que acabou de chegar. E uma grata surpresa, o Nicolás Azevedo. E aí tem que dar louros ao Rogério Ceni, porque ele observou bem isso. Observou e apostou. Né? Tudo, porque a gente tem que dar louros e elogiar, porque se desse errado, a gente tava metendo uma porrada nele. Não estaria? Deu certo, irmão. Deu certo. Então tem que elogiar o cara. Né? E tá jogando muito o Azevedo. E aplaudir também a atuação do Eric Pulga, que não vinha jogando bem. Eu falava, o Eric Pulga vai perder a vaga pro Sanabria, questão de tempo. Mas o jogo de hoje ele jogou muito bem. Há muito tempo que ele não joga tão bem quanto ele jogou. E se eu for fazer alguma crítica, é mais uma vez em relação ao homem de referência. O Bahia desperdiça muitas oportunidades, mas quem tá decidindo o jogo não é o centroavante. Quem tá decidindo o jogo é o Jean Lucas, que fez 2 gols, é o Eric, que fez gol, né? Kiko Oliveira. A bola não tá chegando no camisa 9, ou o camisa 9 não tá conseguindo se posicionar de fato para receber essa bola para decidir jogo. E mais, na minha opinião, mais uma atuação apagada aí do William José. E aí o grande problema é que quando você tem que resolver esse problema, quem entra é o Everaldo, ele deixou o Del à parte. Né? Eu já entraria com o Del, mas acabou deixando o Del à parte. Vamos ver se o Ariel Rovelis, quando chegar, ele entrega isso que tá faltando, essa letalidade, né? Principalmente partindo do principal centroavante, que não tá acontecendo. Eu bati na tecla que o Bahia tem totais condições de se consolidar na briga pelo título. Ganhou do Internacional fora, ganhou agora do RB Bragantino, não pode vacilar contra o Remo. Mas o Remo não ganhou ninguém dentro de casa. Irmão, a gente sabe que contra o Bahia algumas coisas acontecem, né? Tanto que o Bahia tem fama de ressuscitar defunto. Então tem que enfrentar o Remo com toda a vontade, com todo o empenho para não perder pontos lá. E você conquista 9 pontos. E aí é para pegar o Atlético Paranaense em casa e partir para cima e ganhar. E partir para cima e vencer. É isso. E aí vai ficar com 12 pontos, abre uma gordura. Eu tenho certeza absoluta aqui que o andamento do campeonato, chegando, se conseguir esse triunfo aí contra a equipe do Remo, vai chegar contra o Atlético Paranaense para definitivamente assumir uma liderança do campeonato. Sempre chega muito perto de assumir a liderança e não assume. Mas elogiar, como eu bato na tecla aqui para vocês constantemente, quando a gente tem que criticar, a gente critica, e quando tem que elogiar, tem que elogiar. E as últimas atuações do Bahia foram elogiáveis. E aí, Rogério Ceni foi perguntado ontem lá na coletiva em relação aos reforços. Ele não quis responder, falou que vai de jogo a jogo. Mas eu falo por ele aqui, o Bahia precisa de pelo menos 3 reforços, porque é um campeonato longo, né? E dessa vez eu não vou me iludir, não vou iludir o torcedor. Tem 2 anos que o Bahia ele começa muito bem o primeiro turno e o segundo turno praticamente despenca. Espero que, assim como tem vencido fora de casa, espero que o segundo turno seja um segundo turno também tão bom quanto está sendo o primeiro até aqui.
Tá bom? Deixa o like aqui na Gol, inscreva-se que é importante demais pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Eu sou o jornalista Estel, esse é o canal Gol TV, forte abraço, saudações, tamo junto, valeu!